Olá, mais uma vez bem-vindos ao Inspirar Negócio 2025, que é um oferecimento da Matriz Group, uma empresa com 30 anos no mercado de embalagens para os segmentos de perfumaria, cosmética e farma. O objetivo do Inspirar Negócio é trazer realmente inspiração, insights inspiradores para o empreendedor que está iniciando a sua jornada ou aquele que quer se reciclar e para especificamente querendo entrar nesse nosso segmento da aromatização, perfumaria, perfumaria de ambientes, enfim. E a gente traz toda semana, eu estou aqui com a Joelma, que é a gerente comercial da Matriz Group, que está sempre conosco e tem muitas histórias. Também teve uma entrevista com ela, se você não assistiu, assista. Vou deixar também o link na descrição para assistir. Eu acho que foi bem inspiradora para os empreendedores. E temos um e-book também disponível das tendências de 2026, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas nós estamos em 2025 e nós estamos, a Matriz sempre coloca um e-book perto do meio do ano, com as principais tendências do segmento de perfumaria, farma, cosméticos do ano seguinte. E hoje, trazendo um convidado para lá de especial, porque foi um desbravador, ali não só de quem conhece São Paulo, da Rua das Essências, que é a Silveira Martins, mas também um desbravador porque também incentivou e criou, acho que, muitos empreendedores, que é o Sérgio Faertes, que é da Casa das Essências SS e diretor comercial, mas que viveu ali, né, há muitos anos que você está naquela região, né, e você viu muito. Antes de você chegar ali, de onde você veio, Sérgio, na sua experiência? Sempre foi empreendedor ou trabalhou em empresas também? Não, eu trabalhei sim, mas primeiro agradecer a vocês da Matriz, né? A minha amizade com o pessoal da Matriz é muito antiga, desde do pai Arnaldo com o pai e filho. Agradecer vocês também, Denilson e Joelma, para me chamar. É uma honra para nós participar de um podcast desse, contando um pouco a história do Quarteirão das Essências. O que chamou a atenção, né, para a gente até falar do Sérgio, porque é uma pessoa que é um empreendedor nato, já vem de várias experiências, tem muitas histórias que eu acho que isso agrega muito para quem está empreendendo hoje. Então, Sérgio, fica à vontade para falar um pouco da tua história e como é que você chegou até o momento atual, né? Não, eu vou contar um pouquinho. Bom, eu tinha uma empresa junto com meu pai e meu irmão do ramo farmacêutico. E no plano Collor, para quem está assistindo, busca um pouco o que foi. Foi realmente muito complicado. Aí um primo meu tinha comprado a Casa das Essências SS, lá na Silveira Martins. E ele comprou e não se adaptou e lembrou de mim e falou, poxa, isso aqui é uma coisa que o Sérgio pode tentar ver. Me trouxe lá. Quando eu entrei, vi aqueles vidrinhos todos coloridos, tampas, tudo. E eu vinha de um mercado muito engessado, muito técnico, né? Onde minha criatividade era um pouco limitada, porque é remédio. Então, eu tinha criatividade em como fazer um catálogo na época. Então, olhei para aquilo e falei, nossa, isso aqui é bem legal. Imagens bem diferentes do mercado farmacêutico, né? Onde também tudo muito pré-estabelecido, descontos de imagem. Então, você tinha ali uma oportunidade de muita variedade e uma oportunidade de levar para o Brasil todo aquilo que estava muito concentrado naquele quarteirão. E aí fui para Casa das Essências e quando eu cheguei, estranhei bastante, porque assim, era um mercado muito amador, né? Eu já vi um mercado um pouco mais profissional. Isso em que ano, mais ou menos? 95, segundo semestre de 95. Ainda vim para trabalhar meio período para ajudar meu primo a poder... Ele tinha uma sócia, não estava muito feliz, então entrei lá e comecei a ajudar. Depois, como a gente tem esse lado, né, um pouco mais visionário, empreendedor, a gente falou, puta, primo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Informatizamos a loja nem tinha informatização ainda. Nós estamos falando disso em 95, 96. Informatizamos, pusemos, eu sempre falo isso, pusemos na Cândida,
né? Para ver realmente o que era aquele ramo. E aí já comecei ali, Denilson, vendo oportunidades. Aí eu posso começar a contar para vocês como é que foi a nossa chegada lá. Muito bom. Jô, você conhece o Sérgio muito? O Sérgio, eu falo que ele é um exemplo assim de novidades, né? E a gente sabe que do tempo que a gente trabalha junto aí, né? Assim, olhando para o futuro, vamos falar agora um pouquinho de futuro, né, Denilson? Quais as tendências que você vê, assim, eu falo dos oceanos azuis, né? Mergulhar aí nesse oceano azul, que é uma tendência para o futuro. O que você vê, Sérgio? Então, isso é uma coisa assim, que depois da pandemia, acho que mudou bastante o nosso ramo, né? Porque nós éramos muito concentrados ali no centro, né? Então, nós voltando só um pouquinho para o começo, nós vimos lá uma oportunidade com saboaria, né? Dentro da Casa Essência. Então, vi uma oportunidade lá e fiz um trabalho de marketing, uma revista, estouramos. Aí veio a vela era uma coisa muito religiosa aqui no Brasil. Veio a vela, eu fui viajar, vi a vela cheirando lá fora, eu falei, gente, para levar isso para o Brasil. E lançamos a vela, foi um sucesso. Aí foi vários temas que a gente foi seguindo. Hoje, eu vejo assim, os Oceanos Azuis são... a gente vai ter que estar muito mais voltado para informação, né? Tecnologia, né? E buscar sempre novidades e fazer o diferente. Acho que o diferente hoje é o que vai ditar a regra daqui para frente, né? Porque nós temos várias pessoas hoje com o mouse na mão, né? E o que precisa? Aquela pessoa acreditar numa coisa que ela vê, uma dor. Hoje a gente fala dor, né? Mas uma necessidade que o mercado precisa. E aí você tem que achar isso e às vezes está do seu lado e você não percebe. Mas eu acho que tem muitas oportunidades. Nós estamos agora envolvidos também com essências, com a neurociência, né? Eu sei que nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas é um mercado que eu acho que vai vir para fechar. As próprias embalagens, vidros exclusivos e tudo mais. O Sérgio, você falou uma coisa interessante, né? Que a gente falou dessa questão de pós-pandemia, no período da pandemia mesmo. A gente viu as pessoas se olhando mais, né? Tá num ambiente de casa, tudo. E aí você falou que lá atrás, há mais de 30 anos atrás, você viajou e viu a questão das velas. E hoje a gente está vendo a vela super em alta novamente. Então, a gente falou visão de futuro, mas algo que estava lá atrás. E a gente vê isso mudando muito no nosso ramo, né? Às vezes é algo que estava lá parado e ele volta com todo o vapor, né? A vela tem um lado bem interessante na vela que eu vejo, que é o seguinte. Bom, primeiro foi o fato de aromatizar a vela, né? Sim. Isso era meio que um mito aqui no Brasil. Tinha aquela professora de vela que trabalhava escondida, não queria passar técnicas e tal, né? E aí eu conquistei uma professora, falei, vamos gravar um vídeo, um VHS, né? E fizemos a vela. Bom, nós chegamos a comprar 40 toneladas por mês de parafina. Estou falando isso na 97, 98. Bom, aí a vela explodiu, né? No Brasil. E o que aconteceu com a vela, o mercado da vela, né? As velas eram tão bonitas, tão maravilhosas, nossos artesãos são tão maravilhosos, que eles fizeram velas assim, que eram um verdadeiro adorno, uma decoração. Então, tinha vários elementos na vela, então eles colocavam num quarto ou numa sala e não queimavam a vela. Nossa, dia. Não queimava a vela. E velas assim, caríssimas, né? Porque naquela época tinha que desenformar a vela de um molde de alumínio, né? Tipo, nós chegamos com uma novidade que foi os móveis de silicone. Então, tinha todo esse preparo, essa mão de obra na vela, e no final ela ia para a pessoa cara e, ao mesmo tempo, também você não queimava. Então, tinha velas empoeiradas em vários lugares, né? Voltando para o mercado de hoje, de uns 5 anos para cá, foi feito as velas em copos de vidro, né? Então, isso facilitou muito. E aí a pessoa passou a queimar. Custo bom, né, que a pessoa pode queimar num jantar, num evento. E a vela está de novo... Modernizou, né? E assim, bastante variedade, né? Que agora você tem copos, outros vidros, tampas, também é o mesmo caso da vela. Só que mais barato e um custo menor. Entendi. Interessante, né? A Rua das Essências, né, como você falou, ela não era a Rua das Essências quando você estava lá, né? Não. Era uma rua de máquinas.
Era uma rua de máquinas. Quando eu cheguei lá, essa história também é interessante o pessoal saber. O fundador daquilo tudo não foi o Sérgio nem nada, foi o senhor Saliba Saliba. Por isso que a Casa de Essência chama SS. Nós compramos uma Casa de Essência do senhor Saliba Saliba, onde ele ficou primeiro na Rangel Pestana e depois foi para Silveira Martins. E ele era aquele homem que todo mundo conhecia, mas naquele ciclo fechado, né? Tinha loção de barba, tinha desinfetante, que ele ensinava a fazer perfume. Aí os filhos pegaram, mas desistiram do negócio e nós chegamos. Quando nós chegamos, estava nós, a Matriz e mais umas 4, 5 lojas, né? E aí eu cheguei com essa cabeça mais de marketing, né? Que eu via do ramo farmacêutico. Eu falei, bom, vou implantar aqui. Aí nós trouxemos muita gente para o quarteirão, muita gente, não só para mim, tinha até um concorrente da gente, Cabral falecido, gente boa demais, que ele falou para mim, Tigrão, o que você vai fazer? Precisa fazer alguma coisa para trazer gente para cá. É porque vira uma referência, né? Depois de um tempo é como Consolação para lustres, né? A Santa Efigênia para eletrônicos e a Silveira Martins acabou tendo que se construir como uma rua das essências, né? E quando você começa nesse tempo e você faz os primeiros anúncios, era que revista que era? Nossa, era assim, é muito legal vocês ouvirem isso, porque a gente tinha umas bases de glicerinas transparentes. E veio alguém, comprou uma base e fez uma matéria na revista Face e Venda. Face e Venda. A revista Face e Venda tinha de 60 a 80 mil exemplares mês. E nós, de repente, nós estávamos lá um dia, começa a tocar nosso telefone. Tocando telefone. Eu queria glicerina, não sei o que. Desligou o telefone, quem é? Aí liguei, comprei a revista e fui ver nosso crédito lá. Casa Essência CS 3104, eu lembro o telefone. 3104 2725. Aí eu falei, vou chamar a revista. Chamei a revista. Eu não tinha a mínima noção, como eu te falei. Eu sempre fui um cara muito de criar, mas marketing veio na minha veia por acaso, né? Aí eu chamei eles e falei, gente, como é que é aqui para anunciar e tal? Você paga, lembro direitinho os valores, R$3.000 por meia página e a gente divulga você. R$3.000 para nós na época era 10% do nosso faturamento. É muita coisa, né? Aí a Ju já estava comigo, vou citar a Flávia aqui também já estava comigo. E elas falaram, você é louco. Aí, o que eu fiz? Eu encadernei tinha uma apostila, né? Umas apostilas de várias receitas que o seu Saliba tinha deixado, nós aprimoramos. Encadernei, dei uma vida nova para ela e pusemos na revista. Aí, era uma loucura. O Brasil inteiro ligando para a gente. Isso foi a primeira saboaria. E nós compramos os chaveirinhos da 25 de março, que tinha todos aqueles bichinhos, e fizemos dentro da glicerina, que era uma tendência lá de fora. Aí foi um boom, assim, um negócio absurdo. E aí... Sucesso total, né? Eu falo que o Sérgio é inovador assim como ninguém, né? Ele vê o futuro de uma maneira diferente, porque nas conversas que a gente tem, a gente vira e mexe, tá junto, né, Sérgio? Almoçando sempre junto e a gente vê isso, né? Só que a gente sabe que todo empreendedor também passa por algumas dificuldades, né? Sim. E a gente sabe que o nosso mercado muda muito, né? Hoje isso aqui tá super em alta e de repente aquilo para assim mesmo. E muda. Mas a gente vem trazendo inovação. Mas dentro de tudo assim, desse contexto que você, há muitos anos aí no mercado, o que você acha que aconteceu assim de um momento mais desafiador para você? Sem dúvida, nós éramos assim, cada um no seu espaço, né? A Matriz sempre foi muito forte em embalagens, né? E a Casa Essência sempre foi muito forte em criatividade, Sim. em conteúdo, em buscar coisas novas, cursos, né? Cursos que acabavam usando a embalagem. E foi assim, a gente estava em, acho que 98, 99, lá na Sé, já muito pequeno, nosso telefone para de tocar, tinha 18 televendas
atendendo. Naquela época era muita coisa, né? Aluguei um galpão lá em São Caetano, 2 galpões, na verdade. Fomos para São Caetano e montamos nosso CD lá. Então a empresa cresceu muito rápido. Ela saiu de 30 mil de faturamento em 96 para 1 milhão em 99. Olha isso. Então, se você transportar para o dia de hoje, é absurdo. E aí teve meus erros, né? Não só não acertamos, erramos também. Eu deleguei muitas situações porque eu tinha que estar voltado para trazer criatividade para a empresa. E aí fomos para lá e tomamos uma situação financeira bem complicada na ocasião. E aí o Sérgio teve que se fechar e cuidar de tudo, né? Cuidar da parte financeira, eu deleguei. Esse é um erro, todo mundo tem que tomar muito cuidado. Eu errei, mas eu acho que hoje eu tenho consciência disso, posso passar com experiência. Nunca largue o teu financeiro, de hipótese alguma. Tá? E a gente confiou nas pessoas e aí teve um problemão. Mas nós continuamos, enxugamos tudo, e fomos realmente enxugando, e os nossos concorrentes foram... Então, esse foi um momento bem difícil da gente. Mas passou, estamos aí de novo. Graças a Deus, né? Eu ouvi uma entrevista, eu cheguei a trabalhar com ele, mas que é o Abílio Diniz, e ele fala que, assim, você vê que todo mundo tem aprendizado, né? Sérgio está falando aqui de olhar, sempre acompanhar o financeiro. E ele falava de um outro ponto que eu acho que é muito importante, ele falava assim, olhem um contrato. O contrato é o momento em que você tem que ler e se tem que brigar é no contrato, porque depois que assinou o contrato, lá na frente tudo fica muito mais difícil. Então, assim, esgotem o contrato. Se tem que brigar ou nem fazer negócio, é ali. Tá. Porque às vezes a pessoa está no afã de querer fazer negócio e dá uma sobrevoada no contrato, assina e segue em frente. Então essa eu acho que também é uma dica como essa sua de nunca abandonar o negócio. Teve alguma outra situação que você, olhando para trás, falou assim, eu teria... Embora a gente vai chegar no ponto em que comparar o empreender de uns anos atrás com um empreender de agora, mas tem alguma outra questão que você teria feito diferente? Eu acho que é principalmente isso. O nosso crescimento foi muito forte, né? Nós saímos de 12 funcionários para 140 funcionários. Nossa. Em 3 anos e meio, né? Acho que aí faltou um pouco, talvez, de critério. Porque o meu envolvimento com a empresa e fazer ela andar era trazer novidades, buscar embalagens, buscar... Então, realmente, eu deleguei isso para alguém. Acho que, Denilson, para mim, foi o mais marcante para mim, na minha vida mesmo, foi essa fase onde hoje, até eu e a Juliane lá, minha atual mulher, a gente fala, né, que nós temos que olhar sempre contando as moedas para poder saber o que se passa. E é ruim para uma pessoa criativa esse lado técnico, tá? A gente, acho que você é um pouco desse jeito também. A gente quer estar voando, quer estar buscando, e aí você tem que se concentrar. Mesmo tendo pessoas confiáveis, acho que tem que estar sempre por perto. Mais perto do que eu fiquei. Esse é um grande alô. Você tem que deixar as pessoas fazerem, mas sempre estar de olho, né, Sérgio? Até a gente fez... A gente conversou um pouquinho, né, Denilson, a respeito disso, que o Denilson me perguntou. Você primeiro veio do financeiro, né, para depois ir para o comercial. E a gente entender que tem que caminhar junto, porque a gente tem muito aquela questão de que o financeiro é quem amarra os processos. Mas a gente sabe que tem que ter alguém com a rédea curta, né? Porque senão, se deixar tudo solto, não... Essa é uma briga eterna, né? Que é o financeiro com o comercial, né? A briga eterna, né? Tem que ter, senão não tem graça, senão né? Não tem graça, E a composição societária, acho que também tem que ser dosada, né? Quando a gente olha para o lado do empresariado, tem que ter alguém que sabe vender, alguém que crie, desenvolva, ou que tenha os contatos, mas também tem que ter alguém que olha a retaguarda de uma forma muito organizada, muito firme, não? Mesmo assim, Denilson, vou te falar, você tem toda a razão. Eu estou lembrando de um fato aqui que é legal comentar. Eu tinha um sócio que trabalha comigo, pessoa espetacular. Inclusive, ele era auditor. Só que ele não participava, ele tinha outros negócios, e ele não participava muito da administração da empresa. Mas ele fazia toda semana lá com o nosso staff de
de gerentes, tal, financeiro, tudo, e olhava, falei, pô, estava confiando, né? Falei, pô, tem um sócio meu, tem umas pessoas que eu confio aqui, que estão cuidando disso, eu estou tranquilo, né? Mesmo assim, a gente teve um dissabor muito grande, que não vale a pena ser comentado aqui, mas, assim, é só para chamar a atenção. Tem que estar por perto sempre. Tem que, você diria que a pessoa tem que organizar o seu dia para estar olhando tudo também, né? Também, olhando um pouco de cada coisa, mas pouco de cada sempre, coisa. mas sempre, entendeu? Mas sempre. O olhar panorâmico, né, que a gente fala, né? Você olha tudo, né? Você não precisa executar, mas você tem que estar de olho em tudo, Não, né, Sérgio? isso é um aprendizado. E a gente estava falando de empreender no passado e empreender hoje, né? As pessoas que começaram lá atrás aproveitaram uma fase de ouro, né? Sérgio, como é que era, né? E como é que está? Era sensacional. Porque, assim, depende da sua cabeça, né? É lógico que, como eu te falei, essa veia que tinha, eu não tinha conhecimento dessa veia de marketing. E quando eu vi esse mundo nosso, falei, gente, é muito legal, dá para criar um monte de coisa. Era muito mais intuitivo do que propriamente técnico, né? Hoje o marketing ele é muito mais na ciência do que propriamente na intuição. E era muito mais fácil. Você tinha menos concorrentes, né? Você tinha era muito telefone, e quando você consegue descobrir um nicho desse, de fazer uma propaganda e você trazer gente para o teu negócio, você abre tua cabeça de uma maneira, caramba, que mundo é esse, né? Então, era uma coisa assim, bem mais fácil, né? Hoje não é que é muito mais difícil. Hoje nós temos muito mais concorrentes, né? Então, nós temos que estar... Aquilo que parecia muita novidade no passado, que eu tinha condições de buscar novidade, hoje já está muitas cabeças pensando, né? E a informação, né? A informação no YouTube, a informação nas redes sociais, lá fora, aqui dentro. Você não precisa viajar para saber o que tem de tendência, né? Exato. É só você ter um pouquinho bom, deixa eu ver o que tem por aí. Então, era bem mais fácil. E em termos de custos fixos também, né? Não existiu o Simples nacional, Não. Porém, as coisas tinham mais controle, né? Sim. Dos custos fixos. Hoje, os custos fixos explodiram. Sim, explodiram. Os custos fixos explodiram. Acho que nós estamos falando aqui nos bastidores, né? Que eu tive num evento agora de 2 dias de uma empresa tratando-se de e-commerce, de redes sociais, tudo. E eu estava falando para o Denilson, mudou muito a coisa agora. Muito, né? Antigamente você tinha o custo do cartão de crédito, né? Bom, é aquele custo, quando eu vou usar, tá? Hoje você tem um monte de mamadeiras mamando seu custo, né? Ferramentas de tecnologia, plataformas. Então, hoje você tem que reavaliar muito mais os teus custos, porque realmente é um monte de mamadeirinhas mamando nessa mãe. Olha, para você ter uma ideia, aqui a gente tem um case recente, né? Eu e a Joelma aqui, que é a questão do WhatsApp. Hoje a empresa, é muito curioso, né? Porque as pessoas hoje dependem de uma ferramenta que está na mão de uma empresa. Então, se essa empresa falar assim, não quero mais que vocês usem a minha ferramenta, você vai estar na vala, né? A Meta que desenvolveu o WhatsApp, todo mundo hoje não vive mais sem o WhatsApp. Só que você, para ter uma quantidade de atendimentos grande, como é a equipe que a Joelma hoje gere, você não pode ter o WhatsApp mais no QR Code que você coloca no computador e abre na tela do computador. Você tem que ter uma API oficial, porque senão você corre o risco de perder o seu número. Se você perde o número que você está divulgando... Então, assim, essas... E é mais uma tetinha ali que vem lá um cachorrinho... 0,30 de um, 0,20 de outro, 0,45 de outro. Então, quer dizer, aquilo que eu trabalhei há 7 anos atrás, estabelecido custo para alguns produtos, esse com custo X e com a venda X, uma margem X, Y, hoje você tem que reavaliar tudo. Porque realmente essas tetinhas estão lá, ocultas. É por isso que o pessoal fala, né? Antigamente se ganhava muito dinheiro, né? Porque era uma conta mais simples, né, Sérgio? E hoje não. Até mesmo a questão das redes sociais, tudo que a gente precisa divulgar, tudo é custo. Tudo virou custo, né? E, por exemplo, o Sérgio, eu falo que ele sempre foi inovador, a gente sempre conversa, eu acho ele super inteligente e a gente fala muito nessa questão do portfólio dele sempre ser muito
grande, né? Grande que eu falo no sentido de lançamentos, né? Quais estratégias você usa para ter um portfólio tão, Eu acho que isso tão aí, bacana, né? obrigado pelos elogios aí, mas eu acho que isso aí realmente está dentro de você, né? Eu acho que, assim, como eu repeti agora há pouco, às vezes as oportunidades estão do nosso lado, a gente não está percebendo. Eu lembro vou contar um case aqui que é bem interessante. Quando nós estávamos vendendo muita glicerina, né? Nosso fornecedor começou a dar muita mancada na gente, né? Muita mancada, não entregava. Eu estava conseguindo 5 toneladas de glicerina por mês. Eu não conseguia me entregar. Aí como eu falo, que é um pouco da cabeça da gente, inclusive vocês são assim. Virando uma página assim, eu vi uma matéria daquela empresa chamada Água de Cheiro. Uhum. Água de cheiro, glicerina e tal. Eu falei, pô, esse cara faz produto final. Liguei lá para Água de Cheiro, lá em Minas. Falei, por favor, aqui da Casa de Essências, tal. Consegui o contato com o diretor. Peguei o avião, fui para lá. Cheguei lá, estou com um problema em São Paulo. Nós não estamos tendo o abastecimento. Eu sei que você mexe com isso. Ele só mexia com tudo acabado. A Água de Cheiro era bem famosa na época, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, você é do centro de São Paulo? Eu falei, sou. Pô, meu pai fez tanta coisa lá com a loja de vocês, pensando que era minha, né? Que eu tinha chegado antes, que era o seu Saliba. Fez tanta coisa, tantos negócios de barbear e tal. Bom, sei que caí na graça dele na nossa conversa. Aí, como que eu falo para você, que às vezes eu prendo do teu lado. Aí ele falou, Sérgio, olha, eu não faço aqui nessa empresa, a gente não faz terceirização de base, nada. Mas, olha, eu gostei da ideia, só que eu preciso fazer 10 toneladas. Não consigo fazer um batch menor que 10 toneladas. Aí pensei, falei, tá bom, só se você deixar eu colocar sua marca do meu lado. Fabricado Água de Cheiro, distribuidor exclusivo Casa de Essência. Já era uma collab na época, que eu não sabia que era o nome collab. Eu ia falar agora, é uma collab aí. Era uma collab que eu nem sabia que existia. Aí eu falei, não, eu topo. Aí a gente, porque tinha a credibilidade da empresa dele, né? Que era abastecimento, qualidade. Né? Aí foi. Então, isso quer dizer, são oportunidades que você está lá. Isso vem, não sei, cada um tem. E eu admiro muitas pessoas do nosso ramo mesmo que são bastante criativas, né? Tem vários ícones aqui que passaram pela Casa de Essência e hoje são. Sucesso, vários deles passaram lá. É sempre estar antenado, né? E não deixar a oportunidade passar. Porque oportunidade todos têm, mas saber aproveitá-las é diferente, né? É que às vezes você está assim num negócio e você está muito, não está muito claro. De repente você vira os olhos e você, putz, mas isso aqui não... Foi o caso quando ele perguntou para mim sobre as 10 toneladas. Eu falei, mas como é que eu vou fazer com 10 toneladas, né? Tinha um pouco de receio. Pô, mas se ele me der uma credibilidade com a marca junto, eu acho que dá certo. E aí, foi isso. Mas aí nós estamos falando de uma época que as pessoas tinham que ter senha para entrar na loja, né? Porque não cabia. Não cabia, então, né? Essa é uma coisa também que eu me orgulho muito lá, porque meu sócio, inclusive, estava comigo nessa época, mas ele ia lá e falou, Sérgio, o que você fez aqui, né? Aí a gente começou a divulgar muitos cursos, né? Porque aí lancei sabonete, fomos os primeiros a lançar curso de sabonete, lançamos vela, lançamos incenso, lançamos aromatizador, e tudo nessa época, VHS, e aí começou aquela ligação, e vinha gente de tudo quanto era do Brasil. Do Brasil, né, Sérgio? Na loja. Brasil inteiro, imagina. Na loja. E aí eu falei, bom, coloquei aquela senha, aquela primeira época que tinha aqueles pilares de senha, com aquele bico lá para puxar a senha, né? E eu nunca mais esqueço de um sábado, até comento com a Juliane, com as pessoas que estiveram comigo naquela época. Eu tinha a loja tinha mais ou menos, sei lá, uns 40 metros de fundo, e o meu escritório, as divisórias ficavam lá mais para o fundo. E eu não conseguia chegar na porta. Tamanho era de gente, porque aí nós estamos falando de renda também, né? Que a gente pouco explorou aqui. As pessoas faziam renda, que era uma coisa, não, como é que eu vou fazer meu desinfetante, meu aromatizador, meu perfume? Descobriram que, podia ganhar dinheiro. Muita gente ganhou, né? Ganhou dinheiro.
e até hoje, né? E o brasileiro sempre foi empreendedor, né? Então, assim, as oportunidades de empreendimento, há anos atrás, não existiam as franquias que hoje pipocam, né? Micro franquias, etc. Você tinha ali o Círculo do Livro, que você ia ser vendedor do Círculo do Livro. Mas as oportunidades, a partir do momento que você entra e que você coloca lá na revista, muitas pessoas devem ter se inspirado e aí procuraram como oportunidade de negócio, e isso perdurou até os dias de hoje. Foi fantástico, foi assim, e eram pessoas que vinham dar um testemunho para mim, que hoje, na época de hoje, todos esses testemunhos valeriam ouro, né? Porque as redes sociais se ia propagar muito mais. E, nossa, as pessoas ficavam encantadas. Nós fizemos uma viagem, eu fiz uma parceria com a Abril, uma loucura também, que nós íamos viajar 14 estados levando os cursos itinerantes, né? Nossa, que bacana. É um roadshow, né, praticamente, né? Isso 98, 99, por aí. E tinha 2 empresas que iam fazer parte desse programa da Abril, que eram 2 multinacionais, só estava eu lá de olhudo. Aí fomos fazer esses 14 estados. Imagina a logística disso para a época, né? E levei a professora com a gente e a gente fez esse trabalho. Teve uma ocasião, para você ver como que as pessoas não estão carentes. Nós estávamos em Salvador e era tipo uma feirinha, assim, vários clubes, né? Para divulgar o trabalho de todo mundo, essas 2 multinacionais e nós. E eu comecei a dar alguns brindes, só bonitinhos, pequenininhos. Rapaz, acabou com a feira. E até o pessoal da Abril chamou a gente à noite e falou, me dá uma maneirada, porque as pessoas estão reclamando das multinacionais aí, que é muita agitação, né? E era porque as pessoas viram naquilo, caramba, eu estou aqui em Salvador, eu posso fazer meu sabonete, eu posso fazer meu aromatizador, eu posso fazer meu perfume, que era uma coisa já, né? Podia estar de encontro no mundo de hoje, imagine. Então foi coisas assim bem bacanas que aconteceram. Que coisa interessante, né? Porque é o que o Denilson falou. O brasileiro tem essa veia de empreendedor, né? Sempre teve. E aí é aproveitar as oportunidades, porque se ela tem oportunidade e ela consegue aproveitar, muda tudo, né? Então faz toda a diferença. E aí o Sérgio comentando dessas questões, Denilson, de loja cheia, né? Que a gente passa muito por isso. Eu peguei ainda um pedaço dessa loucura, né? Que a gente fazia fila para fazer atendimento, tudo. E até o preferencial, né? Preferencial e tal. E aí veio a pandemia. E aí na pandemia a gente teve que se reinventar, porque tudo mudou, né? As pessoas não podiam sair de casa, as pessoas procuravam produtos que não encontravam. Você sentiu esse impacto, Sérgio? O que mudou assim na estrutura, loja física para loja online? Que a gente sabe que você também, nisso aí na verdade, eu tenho que confessar que foi até um pouco tardio para mim, não a pandemia, o que aconteceu na pandemia. A gente, em 98, eu fiz meu primeiro portal virtual, 98. Olha, que não era um e-commerce, era um portal, né? Eu falei, poxa, as pessoas estavam começando a surgir a internet, www.casdecentro.com.br, eu lembro perfeitamente. Então, tinha um portal, a gente começou a fotografar os produtos Man Baby, bem Man Baby, né? Colocando lá e tal, e era um portal. E isso foi atravessando. Bom, aí veio e-commerce na minha vida, acho que nós estamos indo para a 4ª plataforma de e-commerce agora. Quando chegou a pandemia, nem eu me percebi tanto, porque o desespero é tão grande da gente, tudo fechado, né? Você com tanto compromisso. Só que eu estava mais pronto do que eu pensava. Eu tinha o e-commerce. E aí as pessoas estavam em casas, confinadas, e, bom, vamos consumir, né? Para satisfazer a nossa necessidade. Bom, foi assim para mim e para vários, né? No nosso segmento. Quem estava um pouco mais pronto para a internet se beneficiou, onde pôde passar essa fase de fechamento de loja, física, tudo. Então, foi uma surpresa para nós também, porque aí as pessoas, os nossos concorrentes, todo mundo que estava mais no físico, na loja, começaram a entender que o mundo estava mudando, né? E aí, 2021 para cá... E foi natural, né, Sérgio, essa mudança, né, Denilson? A gente vê que não foi uma coisa
foi uma coisa forçada no primeiro momento, mas isso vai acontecendo naturalmente, Sim. e a gente vê que essa tendência continua, né? Sim, sim. A loja física hoje a gente não tem mais aquele movimento que a gente tinha há 5, 6 anos atrás, né? Sim. Então, A loja física hoje ela é mais uma experiência da pessoa, né? De visitar, sentir um cheiro, que o nosso ramo ainda depende disso, né? Às vezes, mesmo a própria embalagem já está começando a ir para um caminho que não vai ter tanta necessidade física de tocar na embalagem, mas no cheiro ainda permanece, né? Mas mudou bastante. Hoje, o nível de pessoas que frequentam as lojas físicas são muito menores do que era no passado, né? E é justificado isso, né? Com tantas opções que tem, está mudando o mercado. E o endereço online ficou só Casa das Essências ou Casa das Essências SS.com.br? Não, no site é casasessências.com.br. Ou seja, você conseguiu o domínio Casa das Essências. É porque quando aconteceu isso, Nilson, é um fato curioso também. Quando explodiu, né, a gente fez um trabalho bacana lá, eu e minha equipe na época, né, que tinha várias pessoas que eu tenho muita gratidão até hoje, que participaram das minhas loucuras, né? Então, tem que ter, né? Eu logo quis registrar o nome Casa Essências, né? Casa Essências no geral, não Casa Essências SS e tal. E isso não dá registro, porque é domínio público. Então, você tem que colocar Casa Essências SS, Casa Essências, como tem outros nomes hoje, né? Então, e por isso que eu não pude ficar com essa vantagem de ter feito o mercado e ter como Casa Essência. Aí hoje tem Casa Essência em Minas, mas cada um com o seu terminal, né? Minas Gerais, Pernambuco, Casa Essência Pernambuco, Casa Essência João. Então, que interessante, né? Mas o nome Casa das Essências ficou forte, né? Então, o SS, o Casa Essência SS. Foi construído lá atrás. A gente via até o logozinho, já chamava atenção, sim, né? Sim, ele é tipo de um brasão. Eu adoro aquele logo. Eu herdei, só melhorei ele, mas eu herdei lá do seu fundador, seu Saliba. E estamos lá buscando se modernizar, né, com o mercado que vem vindo por aí. Puxa vida, uma das características assim, que me chama a atenção quando a gente conversa, Sérgio, com você, é a questão da curiosidade, né? Me parece que assim, todo mundo que te conhece e fala, pô, não, o Sérgio está toda hora no celular, ele está toda hora com fone de ouvido, escutando um podcast. E aí hoje você falou, não, eu fui numa feira de informática, né? A curiosidade tem que fazer parte, né, do empreendedor? Tem que fazer parte. Eu digo assim, hoje acho que você consegue formar um empreendedor, porque eu acho que empreendedor e visionário era uma coisa que nascia com você, né? Tanto é que eu te falei, a minha veia de marketing veio quando eu saí do remédio, eu falei, putz, né? Sim. Mas eu acho que você consegue se formar, porque as informações são muitas, as ferramentas são tantas, que se você tiver boa vontade, você que está ouvindo, boa vontade, você chega lá. Você consegue empreender, buscar novidades, fazer o melhor de si, Sim. Porque nós não tínhamos tanta informação assim no passado. Era tudo mesmo, como eu falei no começo da nossa conversa, intuitivo, entendeu? E hoje você tem mais opções, você tem a internet aí que, né, tem uma gama imensa de opções de você pesquisar, ir atrás, assistir vídeo, né, se especializar. Você não sabe fazer um produto, você entra lá, depende antes só da apostila, né, Sérgio? Então, e você quer saber, eu ainda me cobro muito, porque eu queria ter 30 anos a menos para poder, eu estou beirando 70, então eu queria ter 30 anos a menos para poder fazer parte desse jogo aí, porque é muito legal. Nessa convenção que eu fui aí, eu olhei assim, tinha 5.000 pessoas. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, né? E muita coisa assim que você fala, meu Deus, o que vai acontecer com esse mercado? Com todos, né? E eu era o mais velho de lá. Eu era o mais velho de todos 5.000. Mas e o problema também que eu vejo hoje, eu me sinto um pouco assim nessa questão, porque assim, é um oceano de informações, eu fico às vezes ansioso, eu não sei o que eu leio. Eu não sei o que eu leio, para onde eu olho para tentar. Então, assim, o empreendedor ele também tem que, uma hora que ele acha que acerta, ele tem que ir, tem que apostar e tem que focar, porque se deixar, ele vai embora.
E aí ele acaba não fazendo nada, né? E tem o lado da ansiedade, ansiedade. porque você, como hoje está todo mundo buscando uma oportunidade, se você demora muito para aquela coisa que você achou de fazer, quando você for ver, já tem alguém fazendo. Entendeu? Então traz esse tipo de para você e para mim, para tudo. Eu acho que é para todo mundo, né? Essa questão de você, será que vai dar certo? Só que aí você não pode pensar muito. Nessa hora você tem que arriscar mesmo, você não tem que jeito. arriscar. E olha, o podcast aqui é bacana falar das coisas que aconteceram boas, mas aconteceram coisas ruins também, né? Erro de estratégia, você acredita num produto, o produto não vai. Por exemplo, aqui tem muito incenso, isso é um erro que eu vou comentar aqui. Mas incenso tinha valor agregado muito baixo, então para concorrer com incenso na ponta, o artesão fazendo, ele não virava, porque não tinha preço. Sim. E era um negócio super legal, você podia fazer o cheiro que você queria, mas não virou. Então tem... Concorrer com os indianos que chegavam importados, Sim. é difícil, Pronto, né? não tem como. Sim, mas é até um negócio, né? Onde tiver cheiro, a gente quer estar, né? A gente quer estar, né? E às vezes nem sempre acontece. E nesse segmento da perfumaria, você viu as evoluções de embalagem e de aromas ao longo dos anos? Sim, muito. Quando em 99, por aí, sou meio saudosista, gente, porque foi a época que eu fiz muita coisa acontecer. E eu pensei num vidro exclusivo, né? Que era um vidro de sais de banho, até apelidamos ele como Paris, ele era bem bonito, mas era sais de banho, porque eu achava que sais de banho era legal, não tinha nenhum vidro no mercado. Você vê uma coisa diferente também, né? É verdade. 98, 99, isso. Aí, e as ferramentas eram tudo no Brasil. Você ia num ferramenteiro, fazia aquela grotesca, né? E aí eu vi esse mercado bem interessante, que é uma coisa que a Matriz pegou o espírito logo, né? E é o sucesso que é, né? A Matriz hoje com essas oportunidades em exclusividade, em vídeos diferentes e tudo mais. Em 2000 eu estava indo para a China. 2000 eu estava indo para a China, tudo certo, tá, quando aconteceu um dos problemas que comentamos aqui. Então, quer dizer, eu estava indo há 25 anos atrás para a China. E de lá para cá, as tendências do mercado, a China e outros países abriram muitas oportunidades, né, para coisas exclusivas. Mudou, né? A Joelma comentou um pouco antes do Oceano Azul, né, que é uma questão que a gente fala dos produtos em que você... É aquele momento que você nada de braçada, que você não tem ninguém, você não olha para o lado, não tem concorrente, né? Hoje é muito mais difícil, mas você ainda enxerga oportunidades, né? Enxergo, sim, eu enxergo. Não digo que vou navegar muito sozinho, mas vou ter vários barcos juntos, né? Mas tem um períodozinho que dá para fazer, né, Sérgio? Aquela coisa lá de trás, quem pula na frente leva mercado, né? Então, mas assim, tem, né? Agora mesmo... Não é já está sendo publicado. Nós estamos lançando a neurociência dentro das fragrâncias, né? Uma coisa que mexe muito com o teu cérebro, o teu cheiro, que é como o marketing olfativo, né? Marketing olfativo, nós lançamos o marketing olfativo em 2012. E hoje está chegando a neurociência, já que é um passo acima ainda do cheiro do marketing olfativo, né? Que não é só o sensorial. Tem um estudo para você formar uma essência e, ao mesmo tempo, poder explorar isso. E a gente fizemos um lançamento agora de um produto chamado Sedução, que é sobre a aproximação do homem e mulher. Os nomes são Afrodite e Thor. Então, oceano. Talvez seja oceano. Talvez não seja. Fica aí, hein? Talvez não seja. Tem hoje a gente percebe que o SUS. O SUS está adotando as terapias integrativas, né? Que tem, e a aromaterapia está lá dentro, né? Tem correlação com isso? Quer dizer, não, acho que é um pouco diferente. A influência do aroma no cérebro, ou é diferente? Não, é diferente. Eu como sou um cara de marketing, né, e também de vendas, eu vi como uma oportunidade. Isso foi feito um estudo, acho que foi nos Estados Unidos, sobre a neurociência, né, onde eles pegam as matérias-primas que mexem e são sintéticas. No caso da aromaterapia, elas são naturais. E aí é um mercado
bacana, mas só que agora sintéticas, com a neurociência, está conseguindo levar uma proposta parecida com os óleos essenciais. Então, quer dizer, eles estão se modernizando para poder levar para você uma coisa que você se sinta bem, um bem-estar, né? Como era a proposta da aromaterapia. E uma proposta sobre estudos também, mas com a neurociência parece que é um pouco mais firme, né? Uma coisa que você tem consciência que aquilo faz efeito, entendeu? E isso é uma linha que você vai lançar de essências para perfumes ou de perfumes prontos? Não, uma linha de essências para perfumes. É lógico que se a pessoa depende, se for o bem-estar da casa, a tranquilidade, paz, ela vai usar na home, né? Vai usar como home spray, vai usar como... Mas é nessa linha mesmo. Então, quer dizer, o empreendedor que está assistindo, ele pode ir apostar num tipo de essência dessa, dependendo do tipo de produto que ele quer desenvolver. Depende do que ele quer desenvolver. Nós demoramos 75 dias para desenvolver essa fragrância. Ansiedade, batendo, cadê meu produto, cadê o produto? Aí eles trouxeram para nós, aprovamos o feminino e o masculino e começamos a publicar agora recentemente. Está no embrião da coisa ainda, mas eu acho que é uma tendência. Tá? Não digo para todos os perfumes, né? Mas é uma tendência, consciência por trás, que vai trazer bastante benefício para o ramo, eu acho. Muito bom. Tem um outro ponto também que eu lembrei, isso eu não queria esquecer já. Imagina. Não, porque assim como as pessoas, quando elas vêm nas lojas, e às vezes ela vem com uma ideia que nem a gente imaginava, e você fala, nossa, que nicho interessante. É importante, né, estar ainda assim em contato com os clientes no dia a dia, né? Parar para ouvir. Eu, por exemplo, quando eu tenho um fornecedor que me contacta, eu nunca não atendo. Eu procuro atender, eu procuro ler o e-mail, responder, porque às vezes alguém vem com uma coisa que é diferente. É fantástico. Né? As cabeças hoje estão pensando fora da Mas caixa. aí é que vem aquela coisa que você, às vezes, é uma coisa que é comum para todo mundo. Mas você vê um detalhe ali daquela ideia que o cara está... Mesmo ele não está valorizando tanto, você vê um detalhe ali que você fala, putz, isso aqui... Às vezes nem ele acredita tanto naquilo, mas aí você começa... É verdade. Isso acontece porque ele vem com a ideia formada, foi o que eu te falei no outro podcast que nós fizemos. Mas você vê um detalhe ali que faz a diferença, ó, mudando isso aqui... Isso. Muda totalmente. Por isso que não acaba, sabe? A gente pensa, não, já inventaram tudo. Hoje, por exemplo, vamos falar para você, tudo isso que eu fiz no passado, que foi uma consequência, né, de várias ações de vela, perfume e tal, hoje está um pouco mais restrito, né? Porque nós estamos muito mais voltados para as novidades, porque assim, o conceito mesmo, onde vai cheiro, nós estamos tentando explorar tudo que é possível. Agora chegou a neurociência, vamos ver se isso também pode ser um negócio bacana, né? E aí vem as embalagens, né? Hoje nós temos que estar inovando em embalagem, temos que estar inovando em rótulo, temos que estar inovando, quer dizer... Mas isso que você falou, Nilson, eu perdi bastante contato com o balcão, né? Eu nunca fui um homem de balcão, nunca. Sempre fui um homem de retaguarda, de fazer o balcão vender. Não, eu nunca fui. Mas eu sinto muita falta, porque assim... Quando eu saio para fazer uma visita em algum lugar, eu volto, isso aqui, né? Nem a pessoa que está me falando percebeu que aquilo pode ser uma coisa boa, entendeu? E isso acontece demais. Eu devo perder muitas oportunidades naquele balcão lá com pessoas ou algumas que estão muito bem também, né? Lançam produtos bacanas e tal. Toda hora você vê umas coisas maravilhosas, né? O artesão brasileiro é fantástico, né? Ele é fantástico. Falo, não tem igual, né? O brasileiro é muito criativo. Então... Eu fui em várias feiras lá fora, não tem para o brasileiro. Em termos de criatividade, improvisação. Não tem igual, o brasileiro, ele é muito forte nisso, né? Aí a presença em feiras. A grande vantagem é que nos dias de hoje a gente tem a internet a nosso favor. Sim. Então, quando eu fico olhando muitas coisas, eu fico entrando no site do Walgreens lá nos Estados Unidos para ver o que foi de lançamento, porque a Joelma sempre me pega no contrapé. Ela fala, você ouviu falar do produto tal? Eu falo, mas de onde ela tirou isso, né? Aí você entra para ver e vê que existe. Desde o Body Splash lá atrás, até o Hermès, está se falando em Hermès, o Arnaldo é outro, né? Ele realmente, o Arnaldo é o diretor da Matriz, e ele está sempre antenado. Ele fala, e às vezes ele fala umas coisas e fala, não é
é possível que isso vai virar tendência. E depois de um tempo vira. Vira, né? Então eu fico entrando nesses sites fora do Brasil para ver tendências de embalagem, novos produtos, novas utilizações, né? Perfume para cabelo. Talvez alguém tenha tido uma ideia, mas hoje está se firmando. Uhum. Enfim, a gente tem que estar sempre... A vantagem é essa, porque senão você estava na vala, né? Por isso que esse ramo é legal. Porque você não está muito engessado. Você tem que estar olhando essa oportunidade que tem de sites, de você lá fora. Rapaz, eu acordo 5h30 da manhã, eu acho que eu vou dormir 11h30. Porque quando eu chego em casa, eu tenho privilégio de poder chegar um pouco mais cedo, mas eu estou lá o tempo inteiro buscando alguma coisa que ninguém fez, entendeu? E esse ramo proporciona isso. Ele é bastante interessante. Proporciona essa infinidade de gamas, né, de turismo e tendências que vão e voltam, né? Sim. Muito bom. Fala, João. O que mais a gente ia falar? Não, vamos falar de uma coisa que eu acho interessante, talvez seja aí na pauta, que eu lembrei agora. Eu não tenho muito conhecimento, não sou a pessoa que vai dar as coordenadas certas, mas sobre um oceano azul que vem vindo para artesãos do Brasil. Ah, sim. Era algo que eu ia perguntar agora, né? Que Desculpa se eu antecipei. Não, porque tem uma lei agora, né? Tem uma do lei, acho que é artesanato. 1535, me perdoe o número da lei, que ela foi aprovada em julho. Está sendo feita uma pesquisa junto com os artesãos. Entre no Google lá e procure saber. Para eles criar as normas para poder você ter o produto hoje sem registro da Anvisa. Então, ou com registro facilitado, né? Vai ter algumas normas, provavelmente, né? Sim. Mas não vai ser essa burocracia toda que é hoje e que inibe o artesão, né? Você imagine só, eu viajei o Brasil todo aí com essas feiras, né? Com essas itinerantes. As pessoas agarravam a gente assim, não, você tem que vir para cá, tem que vir para cá e tal. E aí elas faziam os produtinhos dela e vêm no Lago da Matriz lá, na cidadezinha do interior. E o mundo deles é ali, né? Não pode ir para o varejo, que não tem licença. Então, percebe o que vem vindo por aí? Se essas normas forem normas razoáveis, né? Que tem que ter, mas o que esse mercado vai abrir? Aquela pessoa que vem naquela feirinha, ela vai poder oferecer para uma lojinha de moda, ela vai poder oferecer para 24 horas, ela vai poder oferecer para a internet, sem medo de ser feliz. Né? Ela fica muito restrita, né? Por causa da quantidade, por causa mesmo da questão de não poder estar divulgando. Exatamente. Né? E hoje, com essa, lógico, a gente vai ter que estudar, verificar quais são os decretos que tem ali dentro, mas a partir do momento que a lei do artesão ela está em vigor, então vai ter algumas vantagens. Com certeza o investimento vai ser muito menor, né? Hoje você fazer abrir uma empresa é complicado. Você terceirizar, ter o custo da terceirização. Então esse pequeno empreendedor, pequeno artesão, que eu acho mais que empreendedor que artesão hoje, ele vai ter essa oportunidade de estar vendendo em vários lugares no Brasil todo e nas lojas de varejo, né? Isso é uma coisa que eu estou muito esperançoso que aconteça, que é onde vai levar todo mundo, nós da Casa de Ciência SS, a Matriz, para um mundo muito maior de consumo, né? É verdade, porque diferentemente do cosmético, que eu acho que o cosmético tem contato com a pele, acho que aí tem questões mais delicadas que talvez a Anvisa puxe um pouco vai ser mais higiene freio, pessoal, Mas a questão da perfumaria e da aromatização de ambientes, saboaria também. Isso vai alavancar os negócios, porque hoje o empreendedor que está aí travado, porque não pode vender, porque precisa de um químico responsável, talvez se essa lei flexibilizar dentro de uma razoabilidade e esse empreendedor puder vender nas drogarias do bairro, para os hotéis. Sim, podem ter, é um mundo. A coisa vai um mundo sem medo de ser feliz, né? Não trabalhar clandestinamente. Isso. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa vai ter as mesmas oportunidades que outros terão, seguindo as normas que serão legalizadas. Mas eu acho assim, vai ser muito, pelo que eu li, vai ser muito menos burocrático, tá? Essa lei que vem vindo, acho que várias pessoas que são empreendedoras, né? Vão lá colocar seus azulejinhos, vão colocar suas
a parte de fabricação num nível bom. Tem uma questão que a gente está percebendo, que é uma tendência, isso que se repete principalmente nos Estados Unidos, mas a coisa já veio para o Brasil, que é você vê, é mais um segmento que, até para as indústrias tradicionais, que estão sendo pegas, se não se planejaram, vão ou já estão sofrendo. Os influenciadores digitais estão optando por lançar a própria marca de perfume, de cosmético, usando um terceirista, tudo certinho, não vamos nem entrar na parte artesanal, do que ser patrocinado por uma grande indústria e anunciar uma marca. E isso está afetando o mercado, ou seja, então você está potencializando não somente o comércio do empreendedor, mas esses influenciadores estão sendo os concorrentes das grandes indústrias hoje. Sim, está bem evidente isso, né? Está bem evidente, e é uma tendência, né? É isso que eu ia te perguntar, porque ele tem a ferramenta na mão, né? O que nós precisamos? Toda empresa precisa de quê? Venda. O resto é tudo consequência. É verdade. É venda, o resto é... Se entrar na primeira linha, eu estava numa outra coisa, eu falei, olha, entrou na primeira linha, o restante tende a se arrumar se você tiver bem administrado. Exatamente. Mas se você não tem a primeira linha, é desespero, o resto é custo. Não adianta. Você vai cobrar o quê se não teve a venda, né? Você vai divulgar o que não faz sentido, né? Tem que ter a venda, né? E tantas pessoas nesse Brasil todo capacitadas para isso, que não têm oportunidade, né, de recurso, de poder se estabelecer, de poder estar peito aberto, né, poder sair para o mercado. Talvez essa lei venha no bom momento, ajudar. né? No bom momento. Temos que acompanhar de perto. Eu acho que os empreendedores devem acompanhar de perto para não perder as oportunidades, para sair na frente. E pelo nosso lado aqui, né, de matriz, de Casa das Essências, estar preparado para dar o suporte para esse empreendedor poder se desenvolver e poder crescer. Sim, a gente está sempre querendo inovar, né, como a matriz e como nós também. Ferramentas boas, ferramentas que hoje o site pode proporcionar, ferramentas de redes sociais, para poder levar quanto mais perto a necessidade que ele tem. Então, eu acho que vem aí um mercado muito bom. São 60 dias que eles vão fazer essa pesquisa, no qual até sugiro que alguns artesãos entrem, procurem se informar da lei, porque você vai conseguir dar sua opinião lá. O que eles querem é um portal para dar opinião. O que você gostaria, tal. Eles vão formatar isso e vão soltar isso em algum momento. Né? Os cursos que vocês faziam, continuam fazendo, Sérgio? Os custos de... Cursos? Não. A gente lá... Bom, eu estou muito menor do que eu fui, né? Então, essa é a nossa realidade. Estou muito menor do que eu fui. O nosso nome é muito forte, mas eu estou muito menor do que eu fui. Eu acho que cursos hoje também é outra coisa que é meio que domínio público na internet. Quase tudo. Mudou, né, Sérgio? Mudou muito o cenário, né? Aquela parte física de ir na loja, de comprar o produto, de fazer o experimento, né? Tá tudo hoje na internet. Um caso, lembrando lá de trás também, que a gente fez, que foi bem legal, que casa com essa situação. Quando a gente fez esses filmes de VHS, a gente ia fazer um shampoo, tinha diversas matérias-primas que a gente vendia, de saquinhos, matéria-prima disso, matéria-prima daquilo. E a pessoa tinha que ficar 1h30 ali naquele negócio para poder comprar. E dava muito desperdício. Aí um dia eu chamei uma química nossa, eu falei, gente, vamos fazer uma base disso aí. Viu? Vamos fazer uma base disso aí, vamos compactar tudo isso. É possível? Não entendia, né? Eu só tinha ideia. É possível? Não, é possível. Aí surgiu as bases, entendeu? E a base hoje é um mercado imenso. Então nós compactamos tudo num único produto e aí foi surgindo. Então, para o mundo de hoje, curso físico, acho que as pessoas têm dificuldade de se mover, perder tempo lá 1h30, 2 horas, estacionar carro, tal. Então, eu não acredito mais em curso. Eu não acredito. Talvez esporadicamente, workshop e tal, mas eu não acredito naquela coisa sempre funcionando. E eu acho que a internet, você tem que se especializar e fazer uma coisa didática, né? Para que as pessoas, mesmo com dificuldade, elas tenham a retaguarda de vocês. E
tem muito segredo, né? Depois das bases, gente, não tem muito segredo depois das bases. Pode vir até uma coisa que eu não pensei ainda, alguém pensou, alguém que vai lançar, mas não tem muito segredo, né? Tá pronto, né? Tá Ali pronto, tá pronto, é tá só você pronto, colocar tá o seu pronto. cheiro. Aí vem a tua atividade na embalagem, no rótulo, É. mas tá aí, gente, tá aí. Quem tiver um pouquinho mais de vontade vai conseguir fazer seu produto. Uma linha de cosmético, ainda mais com essa lei chegando. Imaginou que bacana, você tem uma marca sua lá em Sertãozinho. Você tem o mundo para explorar na internet e tem o varejo para você também estar dentro. E o varejo, assim, embora tenha uma... A gente acha que existe, mas não existe uma concentração do varejo. Quando você soma os 10 principais varejistas do mercado brasileiro, não dá 20% do total. Eu estava vendo uma outra enquete sobre os pet shops, pet centers. Se você pegar os 2 players principais, que agora são um só, né, eles estão se juntando, não dá 3% do mercado de pet shops. Então, às vezes o empreendedor fala assim, vou lançar um perfume para cachorro. Mas onde eu vou vender? Vai vender nas pet shops. Vai bater perna. Mas é um canal. E outra, não, diz que está concentrado em 2. Não está. É ilusão. Não tá. E pensa bem, lembra? Eu sempre estou tocando nesse assunto. Aquele artesão que vai poder fabricar um produto para pet, ele não necessariamente depende só de uma rede de distribuição. Ele tem vários pets em várias cidades. Entendeu? Pets próprios, que não dele, mas alguém está na cidade lavando, e é uma oportunidade. Estética automotiva, que é um outro ponto que a gente falou, né? É um outro mercado que cresce, a pessoa pode especializar. Eu estou fora dele, mas estou de olho nele. É verdade. A pessoa hoje tem o carro como também uma coisa, né? E o jovem hoje está voltado muito para esse tipo de coisa. Muito bom. É isso, né? Histórias, porque assim, eu estou aqui meio que... Eu sou um peixe dentro d'água, mas de quase 2 anos para cá. Eu não era desse segmento, mas me encanta, assim, porque uma das coisas que brilha o olho das pessoas, dos líderes ali, da Joelma, sua, Sérgio, Arnaldo, é ver o prazer, e a gente vai trazer o Arnaldo aqui também para contar as histórias, como brilha o olho de ver quantas pessoas estão sendo ajudadas, né? Que é um negócio que, na verdade, assim, não é só a questão do lucro, é a questão de falar assim, eu estou formando, tem pessoas se sustentando as suas famílias, mas que começaram aqui, né? E assim, eu ajudei a desenvolver, eu ajudei a formar, né, novas pessoas. E terapia também, né? Tem muitas pessoas com depressão, um mundo moderno desse, né? Tem gente com depressão, ela pega aquilo, qualquer tipo de produto que a gente ofereça, ela faz aquilo uma terapia para ela, né? Ela não tinha oportunidade no mercado de trabalho, ela pode fazer isso. Não era só, já fomos só da época do crochê, né? Já foi, né? E o mundo do crochê... você mesmo. E Denilson, o mundo do crochê é enorme. Eu não tenho noção naquela feira que tem lá, que é a... Como é que chama essa feira que tem de artesanato? A Mega Artesanal. Aquilo é uma loucura. Aquilo é uma loucura. O crochê, esse tipo de... Então, você vê, olha que país com 220 milhões de habitantes, a gente está no embrião. É verdade. Entendeu? A gente pensa que se esgotou, mas está no embrião. Está no embrião de você ver oportunidades. Muito bom. É isso, né? Eu acho que a gente tem assunto aqui para ficar o dia inteiro. Tem. Sempre tem. Vocês me desculpem aí, porque tem mais história para contar do que outra coisa. E isso é importante. As experiências, né? Tudo que você passou de experiência, tem passado, né? E tem demonstrado isso e ensinado as pessoas, né? Porque a oportunidade tem, é o que você falou, mas a gente tem que saber aproveitar, Exatamente. Ficar sempre... O Arnaldo, filho, né? Que eu tive também contato com o Arnaldo pai, pouco, mas tive. Arnaldo filho, às vezes nós estamos almoçando, eu, a Joelma e o Arnaldo lá, e nós ficamos nos embates lá. Nós 3. São as 3 cabeças pensantes, cada um com suas ideias É muito legal. Isso, nossos almoços são muito bons. É verdade. Mas é sempre em prol do empreendedor, né? Sim, porque a gente fornece para esse empreendedor. Sim, né? Então, eu acho que as coisas também prosperam porque tem um propósito.
E as coisas que prosperam têm sempre um propósito. É verdade. E no caso da Matriz, da Casa das Essências, é o propósito de fazer com que as pessoas se sustentem, de criar novos negócios, de prosperarem. E o fato de querer que o outro prospere, isso traz uma É energia legal de volta. demais. Aí você tem aqueles testemunhos, nós estamos falando, né? Que hoje eu estou menos no balcão, mas pô, você escuta nos comentários no Google e tal, do que fez bem, o que ela conseguiu, pessoas que saíram do nada. Do Eu tenho nada. casos lá na Casa Essência, não dá para numerar aqui, pessoas que compraram e hoje tem uma indústria. E começaram lá. Eu tenho lá no Sedex, no Cardex da Casa Essência, passou lá Boticário, não comigo, já com o seu Saliba. Passou Boticário, passou várias empresas, estou tentando, Raco, que tinha lá o cadastro. Então, olha que coisa fantástica. E olha onde eles estão hoje. Entendeu? E começaram pequenos, né? Começaram O que a gente pequeno. falou, Denilson. Eles começaram pequenos, né? Começaram pequeno. Eu falo que por isso que a gente não tem que ter diferença no atendimento, porque aquele que é pequeno hoje, amanhã ele vai ser grande, né? Então, É o que eu acho também. é sobre isso. Tem que atender o de 1.000 a 1 milhão. De 1.000 a 1 milhão. É isso É aí. isso. Por isso que a gente fala, né? Quando você é empreendedor, está pensando num negócio, num segmento de perfumaria, de aromatização, acho que a Rua Silveira Martins, hoje em São Paulo, é a referência e é um ponto de partida excelente para se começar um negócio, para ouvir, para entender. E para vocês que ficaram até agora aqui, lembre de se inscrever no canal, de clicar no link se gostou, de compartilhar com um amigo que é empreendedor e está pensando num novo negócio, que está pensando em empreender. Tá aí, uma boa opção. E vamos ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez ao Sérgio. Tá, eu só queria passar uma última mensagem para Por favor. todos, que é o que eu penso de fato mesmo. É muito legal você escutar meus sonhos. Não, eu tenho que ir atrás do sonho. Não, realmente, nós temos que ir atrás do sonho. Mas se você não tiver disciplina, não acordar cedo, não ter uma vida de empresário, que é 24 horas do seu cérebro funcionando, alguns chegaram, outros não. Então, eu penso que o sonho, ele é a segunda opção. A primeira é disciplina, sonho, vai chegar. Obrigado, Sérgio. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo bate-papo, né? Obrigado a Obrigada vocês. pelas experiências aí trocadas. E logo faremos outros, né, Denilson? E obrigado à Matriz por ter me proporcionado essa possibilidade de passar um pouco da nossa história. Mais Tá do que bom. justo. Obrigado. Até a próxima, Até a gente. próxima, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.